aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 15 de julho de 2024, nós estamos aqui iniciando o nosso primeiro episódio da nossa semana de comportamento canino. Então nós queremos aqui passar para vocês algumas informações básicas e muito úteis para você que é amante de cães, você que tem o seu cãozinho pet, você que já é profissional de adestramento, adestrador, sinotécnico, operador K9, que trabalha com cães. Essa semana vai ser uma semana de bate-papo, uma semana muito especial, uma semana de muito aprendizado que nós temos preparado para vocês. Nós vamos falar sobre comportamento canino. Nós já falamos na semana passada, na semana de educação canina, que a sinotecnia é a ciência que estuda os cães. Pois bem, uma vez que a sinotecnia é a ciência que estuda os cães, dentro das ciências sinotécnicas nós temos diversas matérias a serem estudadas. Exemplo de uma delas é a sinologia, que é a matéria que estuda os cães, né? O estudo dos cães. Sino remete a cães, logia, estudo. E nós temos também a sinoetologia. Etologia remete a comportamento. Sino remete a cães. Então, sinoetologia, comportamento canino. Certo? Então, uma vez compreendido isso, nós damos início aqui ao nosso primeiro episódio da nossa semana de comportamento canino. Pessoal, falar de comportamento canino, para mim, é um tema assim de suma importância, e falar de comportamento para mim é muito gostoso porque eu gosto muito e eu estudo e vivo o comportamento canino. Como todos já sabem, eu trabalho com cães há mais de 12 anos. E estudar comportamento para o profissional que trabalha com cães, operador K9, sinotécnico, é um dos principais assuntos que esse profissional precisa estudar. O comportamento canino. Quando você vai resolver algum problema, alguma questão, você vai tentar solucionar alguma situação em um cão, algum problema, exemplo, agressividade. É um dos problemas comuns que tem aí entre os cães. Quando você vai resolver esse problema, você tem que entender a origem daquela agressividade. De onde surgiu aquela agressividade? Por que aquele cão está agressivo daquela situação? Porque uma vez assim, ser agressivo e estar agressivo. Existem algumas raças que por natureza são mais defensivas. São algumas raças que por natureza são mais protetoras. A gente quer comparar, exemplo, entre um labrador e um pastor belga malinois. Obviamente o pastor belga malinois tende a ser um cão mais protetor. Tende a ser um cão que vai impor mais em uma matilha. Se você colocar em uma matilha entre labradores e pastores belgas malinois, por exemplo, obviamente um pastor belga malinois, naquela matilha, a tendência dele ser um líder vai ser maior. São cães mais altivos, cães com muito mais dominância. Mas quando nós falamos de comportamento canino, basta entender tudo isso. Porque nem sempre também o belga malinois vai ser um líder em uma matilha. Quando nós estamos falando de matilha, nós estamos falando de mais de um cão. É aquele convívio entre 2, 3 cães. Ali nós já podemos falar no conceito de matilha. E estudar comportamento, pessoal, é aprofundar em tudo isso. Estudar comportamento é buscar entender todos esses assuntos. É buscar entender o porquê que os cães agem daquela maneira. É você conseguir compreender e olhar para um cão e saber previamente algum tipo de reação que ele vai ter. Nós chamamos isso dentro do estudo, apesar de ter isso em algumas outras áreas do treinamento canino, saber ler um cão, né? Fazer uma leitura canina, uma leitura prévia do que pode ou não pode acontecer quando você, exemplo, vai se aproximar de um cão. Existem algumas maneiras corretas de se aproximar de um cão e a gente vai tentar demonstrar isso na prática durante a semana com o uso dos cães. A maneira correta de você se aproximar de um cão. Você não pode chegar, por exemplo, em um cão que você não conhece, em um cão que você nunca viu ou um cão que nunca te viu
já ir abraçando, já ir beijando, já ir colocando seu rosto próximo, ou colocando a sua mão, que há uma grande chance de você tomar uma bela de uma mordida. Por mais que seja um cão bonzinho, por mais que seja um Golden Retriever, um Labrador, vai tomar uma bela de uma mordida. É óbvio que existem casos que não. Eu posso treinar o meu cão, socializar o meu cão para que ele aceite a presença de estranhos. Exemplo, são as minhas pastores belgas malinois. Se um estranho chegar onde ela está no canilzinho dela, na recreação dela, ou chegar num lugar onde ela está sozinha, ela vai ver esse estranho, ela vai latir. Se esse estranho tentar chegar perto dela, ela vai avançar e ela vai morder. Sim. Se ela está comigo em um shopping, se ela está comigo em um evento, se ela está comigo em uma escola com muitas crianças, elas não vão demonstrar esse comportamento. Por quê? Eu fiz um belo de um trabalho de socialização com elas. E aí são outros assuntos que nós vamos tratar essa semana. Os processos de socialização, ambientação e também a habituação, que muitos chamam como acostumação. Mas o assunto em questão, que é o comportamento canino, ele é muito amplo. Existem vários subtítulos dentro do comportamento canino. Então, por que os cães agem dessa maneira? Como que os cães se relacionam entre eles? Como que os cães se comunicam? Como que os cães entendem quem é ali um líder dentro de uma matilha? O respeito mútuo entre os cães, o porquê que acontecem brigas. Eu posso me aproximar de um cão, eu consigo fazer uma leitura prévia se ele vai me morder ou não. Como que eu trabalho com um cão agressivo, como que eu corrijo um problema de agressividade, como que eu analiso alguns sintomas de agressividade desde a hora de comer, da alimentação, ou até mesmo um cão que não permite que ninguém passe a mão nele. Obviamente, existem alguns treinamentos que são feitos em particular nesse ponto para que ninguém realmente encoste no cão, para que ninguém entre na residência. Nós estamos falando de cães de guarda e proteção que vai ter esse treinamento, mas existem os cães que são aqueles cães que vão fazer, por exemplo, uma demonstração em uma escola, uma apresentação de um trabalho para a criança. Esses cães não podem morder. Existem alguns cães também de auxílio ao trabalho e alguns cães de auxílio ao ser humano, como no caso um cão guia, que não pode ter agressividade. Então, pessoal, dá para observar que muitos assuntos aqui nós temos a serem tratados. E se você tem alguma dúvida específica sobre comportamento canino, sobre o comportamento do seu cãozinho aí na sua casa, ou do seu cão de auxílio ao trabalho, alguma situação que você vivenciou e você não conseguiu compreender, deixa aqui nos comentários. Nós vamos tentar resolver, obviamente, solucionar e dar uma resposta para a sua pergunta, até porque ninguém é o expert, ninguém é o pica das galáxias que sabe de tudo. Todos nós somos alunos, aprendizes e estamos cada dia mais aprendendo. Como eu sempre digo, com os cães, cada dia que eu passo com eles é um aprendizado. É uma novidade, é uma coisa nova que eu aprendo, é uma situação que eu pego um livro, vou ler, que eu não compreendi, eu não entendi. Eu achava que ia acontecer de um jeito durante um treinamento, durante uma situação, e aconteceu de outro jeito. É aí a hora que o profissional sinotécnico, o pesquisador, vai pegar os livros, vai buscar, vai estudar para compreender aquela situação. Certo? Então, para começar essa aula de hoje, nós vamos tentar explicar a questão de reforço positivo e reforço negativo, punição positiva e punição negativa. Muitas pessoas já viram, em estudos, vocês já leram em livros de psicologia, vocês já assistiram uma aula sobre treinamento de cães, o seu adestrador já deve ter te falado sobre isso, um sinotécnico em uma aula, um professor em uma faculdade já deve ter comentado sobre esse assunto com você. Reforço positivo é o R+, reforço negativo R-. Punição positiva P+, punição negativa P-. Então a gente pode colocar isso em um quadrante, A gente vai deixar posteriormente lá no curso
sobre educação canina e também no curso de comportamento, introdução ao comportamento canino dentro da nossa plataforma, e você que ainda não é membro, pode ser um membro do nosso projeto K9, fazendo um dos cursos oferecidos, ou você pode gratuitamente acessar a nossa plataforma e ter acesso ao curso Educação Canina com esses e muitos outros conteúdos para vocês aprenderem, certo? Então vamos lá, pessoal, rapidinho tentar passar aqui falando para vocês e ver se vocês conseguem compreender. E se vocês não conseguirem compreender, deixa aqui. A gente continua falando aí durante a semana ou a gente vai fazer um vídeo específico com uma demonstração sobre o R+, R-, P+, e P-. Lembrando que o reforço positivo é quando eu adiciono alguma coisa. Eu estou adicionando uma coisa boa para que algum comportamento aumente. Então, o reforço, ele tem essa função de fazer com que o comportamento aumente. Não importa se esse reforço é positivo ou negativo. A questão de sinal de mais e de menos é apenas uma adição ou uma subtração. Quando o reforço ele é positivo, então, reforço positivo, eu adiciono uma coisa boa. Um exemplo de reforço positivo é quando eu quero que o cão senta e ao sentar eu falo assim, muito bom garoto. Isso é um reforço positivo. Eu estou adicionando uma fala, né? Adicionando um elogio. Muito bom garoto. Isso é um reforço positivo. Se eu fizer um carinho no cão, aê garotão, né? For lá e faço um carinho no cão, reforço positivo. Se eu jogo uma bolinha pro cão, é um reforço positivo. Eu estou adicionando uma coisa boa que o cão quer. Certo? Por quê? O reforço positivo, eu adiciono uma coisa. E o reforço, ele tende a fazer com que esse comportamento aumente. Então, se eu quero que o meu cão fique sentadinho, fique quieto, a partir do momento que ele está sentadinho e quieto, eu reforço esse comportamento. E a tendência é que esse comportamento vai acontecer muito mais vezes. Ele vai ficar cada vez mais sentadinho, comportadinho, porque ele sabe que vai receber ali o seu prêmio, a sua recompensa. Agora, vamos lá. E o reforço negativo? Espera aí. Reforço positivo, eu adiciono uma coisa boa para que o comportamento do meu cão cresça, né? Para que a tendência desse comportamento se repetir seja muito mais frequente. Que esse comportamento venha a acontecer mais vezes. E fazendo reforços positivos sucessivamente, aquele comportamento vai ser reforçado e ele tende a acontecer muito mais vezes. Toda vez que eu falar senta, o meu cão vai sentar. Porque ele sabe que a partir do momento que ele sentou, ele vai receber o petisco, a bolinha, o carinho ou a fala de elogio. Certo? Então, petisco, a bolinha, o carinho, o elogio são reforços positivos. Aí você não esquece mais reforço positivo, certo? Agora e o reforço negativo? Como é que fica essa história de reforço negativo? Se o reforço tende a fazer com que o comportamento aumente. Tá, eu quero que o comportamento do meu cão ele aumente e usando um reforço negativo. O reforço negativo, pessoal, ele é quando eu retiro uma coisa ruim. Eu retiro uma coisa ruim. O meu cão ele quer muita bolinha. Se o comportamento dele é feito e eu quero que aquele comportamento aumente, eu dou a bolinha, reforço positivo. Agora, reforço negativo é a retirada de algo ruim. E para explicar o reforço negativo, nós vamos descer lá para a punição positiva. A punição ela tende a fazer com que o comportamento diminua. O reforço, que o comportamento aumente. Punição, que o comportamento diminua. Então, quando eu adiciono, olha só o sinal de mais, reforço positivo, eu adiciono coisa boa. Agora aqui embaixo, aqui, punição positiva, eu adiciono. Lembra que eu falei que o sinal de mais ele é uma adição? Seja no reforço, seja na punição. Punição positiva, eu adiciono uma coisa ruim. Eu adiciono uma coisa ruim. E o que seria adicionar uma coisa ruim? Vamos ver lá no meio dos cães, lá nos filhotinhos, a mamãe cuidando dos filhotinhos, quando um filhotinho briga com o outro ou quando o filhotinho vai lá e morde a teta da mãe. O que a mãe faz? Ela
dá uma mordida, ela rosna. O rosnado é uma punição positiva. Só o fato da mãe já rosnar para o filhote, ela está adicionando, olha só, punição positiva, adição de coisa ruim. Ela está adicionando coisa ruim. Só o fato dela rosnar para o filhote, quando ele morde um pouquinho mais a teta dela, ela rosna. Ela está adicionando coisa ruim para que aquele comportamento diminua. Então ela adicionou uma coisa ruim que foi o rosnado para que o comportamento de morder a teta dela mais forte diminua. Se esse rosnado não funcionar, o que a mãe faz? A mãe morde. É mais um reforço, aliás, mais uma punição positiva. É mais uma adição de coisa ruim. Primeiro rosnado, não funcionou, uma mordidinha. Né? Os cães costumam morder bastante na região do pescoço um do outro. A mãe vai morder bastante o filhote nessa região, vai colocar ele em posição de submissão. E isso acontece no meio dos cães. Isso é comportamento canino. Ela inseriu uma punição positiva para que aquele comportamento diminua. E quando nós, seres humanos, inserimos uma punição positiva no cão para que um comportamento diminua? Exemplo, a palavra não. O ser humano não vai rosnar. Quando eu vejo um cão fazendo uma coisa errada, se eu rosnar, o cão vai entender suficientemente. Só que você não vai ficar rosnando por aí. Você não vai ficar treinando seu cachorro. Toda vez que seu cachorro fizer uma coisa ruim, você não vai olhar para ele e vai rosnar. Isso é coisa dos cães, comportamento canino. Nós, seres humanos, nós fazemos o quê? Nós criamos uma palavra, nós fazemos uma palavra ou um som para que os cães entendam que aquela palavra é a punição positiva. Eu, por exemplo, quando a minha cadela vai mexer em alguma coisa, que eu não quero que ela mexa, eu faço simplesmente assim, ó, ei, tch, ei, tch. Isso é uma adição de coisa ruim, porque esse ei, tch, é coisa ruim. Eu estou adicionando uma punição positiva. Isso é uma punição positiva, porque eu quero que ela não faça aquilo, que aquele comportamento que ela está fazendo diminua. Exemplo que acontece muito. A gente tem uma gata aqui. E essa gatinha, a Nina, ela tá lá passeando. Aí vem a Shira e quer morder, quer correr para essa gata. Ela olha para a gata olha para ela, ela começa a se aproximar, né? Aí você vê que vai dar merda, que ela vai querer correr atrás da gata. Aí, antes dela chegar nessa gata, olha esse comportamento dela aqui, ó. O comportamento dela aí já começar a correr atrás dessa gata, para pegar a gata. Quando eu percebo isso, eu faço gira, ei, ei, e ela já olha para mim e não faz mais esse comportamento. Então, repara que a adição de uma punição, eu inseri uma coisa ruim, fez com que aquele comportamento dela diminuísse, certo? E aí vamos supor que ela me respeitou. Ela não mais corre atrás da gata. Ela simplesmente chega perto da gata, cheira a gata e fica tranquilamente. Aí o que eu faço nesse exato momento? Eu retiro uma coisa ruim. Eu não vou ficar mais corrigindo ela, porque ela está comportando do jeito que eu quero. Então, a partir do momento que eu retiro uma coisa ruim, eu estou reforçando de maneira negativa. Então, o reforço negativo, ele é a retirada de uma coisa ruim. Reforço positivo é a adição de coisa boa. Reforço negativo é a retirada de coisa ruim. Certo? Então, eu pego aqui em cima reforço positivo, eu adiciono coisa boa. Punição positiva, adiciono coisa ruim. E o reforço negativo, eu retiro a coisa ruim. Antes eu tinha corrigido aqui, eu retiro essa correção, não corrijo mais. Então eu estou reforçando e o cão vai entender que eu gostei, que ele agiu daquela maneira e ele vai simplesmente não mais querer pegar o gato, não mais querer fazer alguma coisa. E no adestramento você pode fazer a correção com o colar, um toquinho no colar, um toquinho na guia, essa é a punição. E a retirada desse toquinho? É o reforço. Eu não mais faço esse toquinho, ou um toquinho no pescoço aqui, muitos adestradores, muito treinador, o cão vai fazer uma coisa errada, você, ei, corrige aqui no pescoço, isso é a punição positiva. Só que muitas pessoas confundem, acham que punição positiva vai machucar o cachorro. Punição positiva, pessoal, não é dar um choque no cachorro. Punição positiva não é dar uma bica no cachorro. Punição positiva não é esgoelar o cachorro, isso não é. Isso é maus tratos, certo? O profissional de verdade, ele faz a técnica correta.
Quem nunca leu aquele livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, trate de ler para vocês entenderem essas partes do comportamento, certo? Então, ponto, vocês conseguiram entender reforço positivo, reforço negativo. Os dois tendem a fazer com que o comportamento aumente. Um eu adiciono uma coisa boa, o outro eu retiro a coisa ruim. As punições aqui, na punição positiva, eu adiciono coisa ruim, para que o comportamento diminua. A punição negativa é a mesma coisa, ela faz com que o comportamento diminua. Só que a punição negativa, eu simplesmente não dou a coisa boa. Lá em cima, quando o reforço positivo, que eu quero que o comportamento aumente, eu dou a bolinha. Na punição negativa, eu não dou a bolinha. Na punição negativa, eu não dou carinho. Na punição negativa, eu não faço as palavras de elogio. Então, se o cachorro estava acertando o exercício e eu dava a bolinha para ele, acertando o exercício e eu, muito bom garoto, fazia o carinho, se ele errou o exercício, eu estou lá treinando com ele, ele não consegue fazer o exercício do jeito certo, eu não dou a bolinha, eu não dou carinho, eu não falo a palavra de elogio. E ele vai entender isso como uma punição negativa. Negativa por quê? Porque eu estou retirando uma coisa boa que ele muito quer. E a tendência é que esse comportamento diminua. De erro, o comportamento de erro vai diminuir. O que vai acontecer nesse comportamento aí? Ele vai procurar entender, mas peraí, como é que eu faço então para ganhar bolinha? Ah, eu tenho que sentar, eu tenho que deitar, eu tenho que ficar quietinho, eu tenho que esperar, eu tenho que parar de latir. E aí quando ele faz o comportamento que você quer, você vai e reforça. Certo, pessoal? Esse é um tema que, para quem ouviu pela primeira vez, parece muito confuso. Parece muito confuso mesmo. Mas o que nós vamos fazer amanhã, nós vamos continuar falando sobre reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa, só que nós vamos tentar fazer agora uma demonstração utilizando o cão. E a gente vai tentar também fazer um desenho para você compreender isso, tá bom? É isso aí, hoje nós finalizamos o nosso primeiro dia, o nosso primeiro episódio da nossa semana de comportamento canino. Se você chegou até aqui, escreva abaixo em comentários, eu assisti até aqui, gostei do vídeo, eu assisti até aqui, mas não entendi essa parte, não consegui compreender. Coloca alguma coisa que você quer que a gente comenta, que a gente grave uma aula exclusiva lá na nossa plataforma, dentro do curso de Educação Canina, porque quando a gente fala de Educação Canina, a semana passada foi de Educação Canina, o comportamento canino é um complemento para você conseguir viver bem com o seu cão. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistirem até aqui, muito obrigado por apoiar o nosso projeto. Quem ainda não é inscrito no canal, pedimos que dê-nos essa força para que o nosso canal continue crescendo e que a gente continue produzindo cada vez mais conteúdos para vocês, tá bom? E não perca os outros nossos vídeos no nosso canal, as nossas entrevistas K9, toda quinta-feira, 18h30, as nossas dicas K9 e os nossos vídeos que estamos cada vez mais produzindo, trazendo conteúdo bom para todos vocês. Obrigado e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.